Parte 2. Como age a mulher sábia e conselheira? Capítulo 4. Seu caráter. Quando a mulher mais velha faz amizade com uma mais nova, é provável que ela influencie os pensamentos e ações da mulher mais jovem. Isto pode ser bom ou ruim. Por exemplo, é ruim quando uma mulher mais velha leva uma mais jovem à heresia. É bom quando a mulher mais velha tem um conhecimento doutrinário sólido. É ruim quando a mulher idosa se rebela contra a autoridade dos líderes de sua igreja ou de seu marido. É bom quando ela se coloca graciosamente sob tais autoridades. É ruim quando a mulher mais velha é fofoqueira. É bom quando ela é como as santas mulheres. 1 Pedro 3,5. Obviamente, Deus não quer que uma mulher idosa seja uma má influência para uma mulher cristã mais jovem. Ao contrário, Ele deseja que ela tenha o caráter piedoso descrito em Tito 2, 3-5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Este capítulo explica como a mulher cristã pode desenvolver o caráter descrito em Tito 2. Independente da idade que tenha agora, ela pode se tornar uma mulher idosa que realmente seja mestra do bem e instrua as jovens recém-casadas. Tito 2, 3 e 4. As características das mulheres sérias em seu proceder. A palavra grega para sérias é hieroprepies. São duas palavras gregas colocadas juntas para formar uma só palavra. Hieros significa sagrado ou serviço sagrado. Prepei significa apropriado ou adequado. Proceder é a palavra catastema, que significa conduta, procedimento ou comportamento. Comportamento é como você age. Em outras palavras, você deve se comportar apropriadamente. A versão da Bíblia King James expressa isso de maneira belíssima. Comportem-se como convém à santidade. Matthew Henry descreveu esta mulher como aquela cujo comportamento a torna consagrada a Deus. Ela deve agir e vestir-se de modo que agrade a Deus. Seu exterior deve ser diferente do mundo e seu interior santo. Moderada na maneira de vestir-se e reverente em sua atitude. Como uma mulher piedosa pode ser séria em seu proceder? Uma das formas é a maneira como ela se veste. Ela deve vestir-se de modo feminino e não como homem. Ela deve ser modesta e não sensual ou provocativa. Ela deve se alegrar com a liberdade que tem no Senhor para vestir-se e maquiar-se, porém, sem ostentações ou futilidade. Ao contrário, deve adornar-se de boas obras, como Paulo escreveu a Timóteo. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Em certa ocasião, eu ministrei uma palestra para um grupo de senhoras numa igreja onde as mulheres criam que era pecado que a mulher crente usasse joias. Aparentemente, de acordo com a carta de Paulo a Timóteo, elas parecem ter razão. Contudo, o apóstolo Paulo não está dizendo em 1 Timóteo que as mulheres cristãs
não devam fazer penteados nos cabelos ou usar joias. Paulo estava escrevendo para Timóteo, o qual deixou em Éfeso como pastor de uma nova igreja. Em Éfeso, as prostitutas do templo eram conhecidas por seu estilo espalhafatoso, insinuante, vaidoso e extravagante de usar os penteados e as joias. A beleza daquelas prostitutas era apenas superficial e vazia. Paulo não queria que as mulheres cristãs se parecessem com as mulheres mundanas. Elas deveriam ser diferentes. Portanto, o que esta passagem mostra é que a maneira cristã de se vestir deve ser livre de ostentação. Se a mulher vai destacar-se, que seja por causa de suas boas obras, feitas com discrição. Pedro escreveu sobre algo semelhante com relação aos crentes espalhados pelo mundo. Em 1 Pedro 3 e 4, ele menciona o adorno próprio da mulher piedosa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nesta passagem, Pedro, assim como Paulo, não está dizendo que a mulher não possa usar adornos, joias ou penteados. Se ele estivesse dizendo isso, elas teriam sido proibidas de usar vestidos também. No entanto, ele está dizendo que o adorno externo das mulheres não deve ser o atrativo. Sua verdadeira beleza deve vir de dentro, de um espírito manso e tranquilo. Esse tipo de mansidão é a gentileza, é aceitar tudo quanto Deus faz como benefício. Ela não resiste nem disputa com Deus. Além de um coração manso, ela tem um espírito tranquilo, pacífico e calmo. Ela não é entregue à ira ou ao medo. Sua atitude é como a da esposa excelente, em Provérbios 31. Sua atitude diante do futuro mostra sua reverência e confiança tranquila em Deus. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. E a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Provérbios 31, 21 e 25. Há um jovem casal precioso em nossa igreja. Certa vez, o porão da casa de Duane e Cíntia foi inundado de água porque a bomba do reservatório de água parou de funcionar. Ela ficou muito perturbada e ligou para o marido no trabalho, pedindo-lhe que viesse em casa para consertar. Ele lhe disse que não podia deixar o trabalho, mas que ele a orientaria como consertar a bomba quebrada. Ela não lidou com isso muito bem, apesar dele ter lhe explicado pacientemente o que fazer. Por fim, ela cedeu e fez como Duane pedira. Eis que a bomba voltou a funcionar. Mais tarde, seu marido ligou novamente para saber se ela havia voltado ao seu espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 5. Com a graça de Deus. Esse é um extraordinário exemplo de marido amoroso que tentou ajudar sua esposa a ser reverente em seu proceder. Ao invés de ficar ofendida com seu pedido, uma mulher piedosa deve ser grata pelo apelo gentil que seu marido fez. Além dos maridos lembrarem suas esposas que tenham uma atitude sóbria e reverente, as mulheres idosas também devem lembrar as mais jovens. De fato, as próprias mulheres mais velhas devem ser sérias em seu proceder. Tito 2:3. Deixe-me resumir a questão. As mulheres piedosas transmitem reverência em seu comportamento ao não se vestirem de maneira sensual, insinuante, masculina ou excessivamente chamativa com ostentação. Ao contrário, seu adorno são as boas obras e seu espírito manso e tranquilo.
A sua atitude interior, seus pensamentos, é agradável a Deus. Além disso, a mulher piedosa é respeitosa em seu agir. Outro modo de a mulher piedosa ser séria em seu proceder é pelo modo como ela age. Ela demonstra amor aos outros, lembrando que o amor não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios 13, 5. Ela tem boas maneiras. Ela não empurra para entrar logo na loja de departamento. Ela não dá vexame, gritando com o caixa ou fazendo ameaças em voz alta, quando as coisas não saem como ela quer. Ela não faz escândalo ou é desagradável ou sai atropelando as pessoas como um rolo compressor. Ela se comporta. Ela é uma dama tanto em casa como em público. Quero esclarecer uma coisa. Ser respeitosa em seu agir não significa que ela sussurra quando fala, ou se esconde, ou não olha nos olhos quando lhe dirigem a palavra. Eu conheci uma senhora que sussurrava ao falar, e eu me lembro de ter pensado, ela é tão doce, feminina e piedosa. Isso era o que eu pensava antes de conhecer seu caráter. Logo vi que ela era cruel como uma serpente, mas certamente ela sussurrava ao destilar seu veneno. Em contraste, mulheres realmente respeitosas em seu proceder desfrutam a vida. Elas riem e falam alto o suficiente para os outros ouvirem. Elas não têm uma falsa compreensão de espiritualidade. Elas se divertem e amam o Senhor. Desejam que os outros se sintam bem. Demonstram amor aos outros agindo apropriadamente, ao regozijarem-se em cada dia que o Senhor fez. Seu traje, sua atitude e comportamento são agradáveis ao Senhor. Elas são uma versão moderna das santas mulheres de outrora. 1 Pedro 3,5. Portanto, a mulher descrita em Tito 2 é respeitosa em seu agir. Ela também não deve ser maledicente. Não caluniadoras. Não caluniadoras em grego é mediábolos. Diabolos é a palavra traduzida por diabo ou Satanás. Significa acusar, repudiar, dar falso testemunho, fazer mexerico. Obviamente, a fofoca é um pecado gravíssimo. Muitas vezes é um pecado socialmente aceitável. É tão fácil deixar aquela mínima informação escapar, especialmente se você estiver chateado com alguém. A mulher idosa deve ser íntegra com relação à informação que uma mulher mais jovem tenha compartilhado com ela. Seu objetivo deve ser ajudar a mulher mais jovem a agir com retidão para com aquelas que a magoaram e ofenderam. A mulher de Tito 2 guarda cuidadosamente suas palavras e não fala muito. Ela dá conselhos piedosos, mas não faz fofoca. Guarda cuidadosamente suas palavras. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3, 11. Ontem fui ao correio e encontrei uma senhora da minha classe de estudo bíblico. O filho dela sofrera uma fratura séria na perna e conversávamos sobre esse acidente. Um senhor chegou e entrou na fila atrás de nós. Percebi que ele achava que nós estávamos na fila, mas não estávamos. Então lhe disse: Senhor, nós não estamos na fila, estamos apenas conversando. Ele riu e disse: Eu sei como as mulheres são. Tenho 5 irmãs e sou o único filho homem. Tenho uma esposa e 4 filhas. Ele estava brincando conosco, mas de fato ele tinha razão. As mulheres realmente gostam de falar. É claro que não há nada de errado em conversar, a menos que não se tenha cuidado com as palavras. O critério bíblico para as mulheres que você diz pode ser resumido nestes 3 princípios. Fale palavras edificantes, fale a verdade e fale palavras de boa reputação. Palavras edificantes.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. A boa palavra edifica os outros. Ela não é uma forma falsa ou manipulativa de elogio. A palavra deve ser dita com o intuito de ajudar ao outro a ser forte no Senhor ou a assemelhar-se mais ao Senhor Jesus Cristo. Pode ser uma palavra de encorajamento ou de exortação. Depende do que seja mais apropriado. Tais palavras honram ao Senhor e possuem propósito eterno e valioso. A mulher descrita em Tito 2 deve estar repleta da palavra de Deus, se ela deseja verdadeiramente edificar os outros. Seu desejo deve ser o de ajudar a outra pessoa a assemelhar-se a Cristo. Ela deve ser sensível, conforme a necessidade. Efésios 4, 29. O propósito da palavra é transmitir graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Suas palavras são boas e benevolentes aos que a ouvem, e não torpes. Torpe é o mesmo que apodrecido. Compare os seguintes exemplos da palavra torpe, apodrecidas, com a palavra benevolentes, boas. A mulher de Tito 2 fala palavras de edificação. Suas palavras transmitem graça aos que a ouvem. Elas não são torpes, elas são também verdadeiras. Vejamos, portanto, alguns exemplos de palavra torpe e palavra benevolente. Palavra torpe. Seu marido é um estúpido. Isso é a pior coisa que já vi. Palavra boa. O Senhor quer que você abençoe seu marido ao invés de pagar o mal com o mal. 1 Pedro 3,11. Palavra torpe. Se eu fosse você, eu o deixaria. Eu não permitiria que ele me tratasse assim. Palavra boa. Sei que as circunstâncias que você vive são difíceis, mas se você for sofrer, sofra por fazer o que é certo. Palavra torpe. Adivinha o que eu ouvi sobre a Judy? Palavra boa. Adivinha o que eu aprendi com a Bíblia hoje? Palavra torpe. Deixe-me contar-lhe os detalhes da cena de sexo que li neste livro. Palavra boa. Deixe-me contar o que eu li no livro The Holiness of God, A Santidade de Deus, de R.C. Sproul. Palavra torpe. Palavrões. Isso me deixa furiosa. Palavra boa. Obrigada, Senhor, por essa prova. Ajuda-me a responder em amor. Palavras verdadeiras. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Paulo escreveu à igreja em Éfeso que não era suficiente deixar de mentir apenas. Eles também deveriam falar a verdade. Às vezes, nós não falamos uma mentira com todas as letras, mas, de certa forma, mentimos ao omitirmos parte da história ou por enganarmos o outro de alguma outra forma. Quando trabalhei no Atlanta Biblical Counseling Center, tive clientes que mentiram descaradamente para mim. Às vezes os resultados eram trágicos, porque eu dei conselhos com base naquilo que acreditava ser a verdade. Mas meu conselho teria sido diferente se eu soubesse a verdade. Outros clientes não mentiam abertamente, mas usavam uma tática do tipo: se ela não me perguntar, eu não direi. Obviamente, eram tão enganadores quanto aqueles que mentiam abertamente. Assim como alguns dos meus clientes, é muito fácil sermos caluniadoras, escondendo parte da verdade ou, é claro, mentindo abertamente. Mas devemos fazer o contrário. As palavras que dizemos precisam ser verdadeiras. Contudo, uma palavra de precaução. Entenda que, mesmo quando falamos a verdade, ainda assim podemos caluniar o nosso próximo. Mesmo falando a verdade, você pode dar mau testemunho ao invés de bom testemunho. Palavras de boa fama. Ao guardar cuidadosamente suas palavras,
Considere se aquilo que você está para dizer é de boa fama. Filipenses 4:8. Pensamentos e, subsequentemente, palavras de boa fama não levam à calúnia ou difamação, mas favorecem a reputação do outro. Estes são os tipos de pensamentos com os quais devemos ter muito cuidado. De outra sorte, poderemos dar falso testemunho e nos tornarmos aquilo que Tito 2:3 diz para não sermos caluniadoras. Se há algo sobre a outra pessoa que possa difamá-la, vá até ela e fale sobre isso. Sua conduta deve ser amável e gentil, contudo clara, verdadeira e direta. Seja alguém que transmita esperança e não um mau testemunho. Não seja caluniadora. Além de guardar cuidadosamente as suas palavras, não fale demais. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10:19. Sei que não sou a única culpada por falar demais. Se continuarmos falando demais, é provável que digamos algo que não deveríamos. É tão fácil ir além do limite daquilo que é correto. Mas, ao contrário, a mulher piedosa tem autocontrole. Ela fala à pessoa, ela não fala da pessoa. Como uma mulher mais jovem ou qualquer outro poderá confiar em você se não é sábia naquilo que diz? Há uma determinada senhora crente que tem a má reputação de ser caluniadora. Ela não somente faz fofoca, como se empenha muito em descobrir coisas sobre os outros. Ela chama os outros e faz perguntas diretas que, obviamente, não são da sua conta. Você deve estar atenta contra pessoas assim. Se não tomar cuidado, antes que dê conta, você terá contado mais do que deveria. Cuidado com as fofocas. Diga algo do tipo: se continuarmos falando sobre isso, ou se eu continuar ouvindo o que você diz, vamos começar uma fofoca. Portanto, senhoras, falem, mas não falem muito. Você deve estar pensando: não quero fazer fofoca, mas o que devo fazer se outra mulher quiser me contar um problema que ela está tendo em seu relacionamento e não sabe o que fazer? Suponhamos que ela venha até você com um problema que ela tenha com uma amiga da igreja. Primeiramente, certifique-se de que ela deseja agir com retidão. Se for assim, ouça apenas aquilo que for suficiente para que você possa oferecer-lhe um conselho bíblico, tal como: você precisa ir até sua amiga e gentilmente confrontá-la com seu pecado. Sua motivação deve ser sempre a de ajudá-la a restaurar seu relacionamento com Deus. Gálatas 6:1. Mostre para ela versículos apropriados e aponte sua responsabilidade. Se ela voltar a você para conversar sobre isso, mas não quiser falar com a amiga dela, então não ouça e explique. Da última vez que conversamos, eu ouvi o suficiente para dar-lhe um direcionamento bíblico. Mas se continuarmos a falar sobre isso, estaremos apenas fazendo fofoca. Encoraje-a para que faça o que é reto, ore com ela e mais tarde procure saber se ela seguiu seu conselho. Mas não se deixe enredar pela fofoca. Calúnia é um pecado constante para muitas mulheres, sejam jovens ou idosas. Devemos sempre estar atentas para falarmos apenas aquilo que for verdadeiro, respeitável e de boa fama. Em outras palavras, é melhor não falar muito. Quando for apropriado dar conselhos piedosos, concentre-se na responsabilidade que a mulher jovem tem de responder biblicamente aos outros. Comece agora a cultivar o caráter da mulher descrita em Tito 2, aquela que não é caluniadora. Como temos visto, a mulher em Tito 2 não deve ser caluniadora, mas deve ser séria em seu proceder. Isso não é tudo. Ela também não é escravizada a muito vinho. Tito 2:3. Não escravizada a muito vinho.
Parece que na ilha de Creta, nos dias do apóstolo Paulo, havia um problema maior do que o normal com mulheres bebendo além da conta. Até as doces vovozinhas ficavam bêbadas. Ao contrário do pensamento popular de hoje em dia, a embriaguez é pecado. É uma das obras da carne listadas em Gálatas 5, como característica dos injustos, que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Ser escravizada é a palavra grega douleu, que significa ser escrava, servir ou estar em cativeiro. Douleu vem da palavra doulos, que significa escravo. A Bíblia nos ensina que somos escravos do que servimos, seja da nossa própria carne pecaminosa ou do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo admoesta a todos os crentes para que andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, 13 a 14. Obviamente que a mulher escravizada a muito vinho será quase inútil em sua tentativa de ajudar alguém. Seria patético. Graças ao Senhor, uma mulher cristã escravizada ao vinho pode, pela graça de Deus, arrepender-se e deixar este pecado. Senhoras, o álcool não deve ser um problema em sua vida. Se você ingerir muita bebida alcoólica, você terá o desejo de beber mais e mais. Isso vai, mais cedo ou mais tarde, enredar você e a fará cair numa armadilha, que não importa o quanto você beba, nunca será suficiente. Se isso é um problema para você, confesse a Deus o seu pecado, retire toda a tentação de dentro de sua casa, busque conselho bíblico e seja responsável. Se você se humilhar e buscar auxílio, Deus lhe dará graça para prosseguir em retidão. Chegará o dia em que o álcool não será mais uma tentação ou problema para você. Sei disso porque um dia eu já fui escrava do álcool. Hoje, eu nem mesmo penso nele. Deus transformou tanto o meu caráter que isso deixou de ser um problema para mim. Todos nós escolhemos a quem obedecemos. Uns obedecem a Deus e outros obedecem aos seus desejos carnais e concupiscências. Veja o que Paulo escreveu aos membros da igreja em Roma. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desde mesmo a quem obedeceis, sois servos, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 16 a 18. Durante o dia inteiro, todos os dias, nós decidimos no que iremos pensar ou o que iremos fazer. Pense nisso como uma questão de obediência. Se você obedece a Deus, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Isso significa que nem sempre você será capaz de fazer aquilo que deseja. Gálatas 5,17. Se o álcool é um problema para você, a sua carne te impulsionará grandemente a ceder a isso. Porém, à medida que você obedece a Deus e pede que Ele lhe conceda força e direcione seus pensamentos a desejos mais elevados, como orar pelos outros, Deus fará com que seja cada vez mais fácil para você resistir ao seu ego pecaminoso. Eventualmente, por seu poder, você será vitoriosa sobre a embriaguez. Muitas de vocês provavelmente não são atormentadas pelo vício da bebida. Contudo, aqui há uma segunda aplicação. Podemos ser escravizadas à televisão, comida, novelas
ou a medicamentos controlados. Mesmo que algo seja lícito, tal como medicamentos controlados, não significa que seja proveitoso. Paulo explica: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. Ser dominado por alguma outra coisa e não pelo Senhor Jesus Cristo é um grave pecado, mas pela graça de Deus você pode se arrepender. Paulo escreveu à igreja de Corinto e os advertiu severamente de que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. Em seguida, vem a notícia surpreendente. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, feitos santos, mas fostes justificados, declarados justos por Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Ao invés de buscar bebida ou comida, use esta mesma força para pensar em Deus, em sua bondade, misericórdia e santidade. Pense em como Ele deseja que você o glorifique com a mesma força que teria levado você a buscar aquilo de que é escrava. Pergunte a si mesma: o que eu desejo fazer nesse espaço de tempo? A resposta é geralmente óbvia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Conclusão. Neste capítulo, consideramos 3 características da mulher descrita em Tito 2. Ela é séria em seu proceder, não caluniadora e não escravizada a muito vinho, ou a qualquer outra coisa. Ela é madura, constante e tem domínio próprio. É uma mulher em que os líderes da igreja podem confiar como uma boa influência na vida das mais jovens. Ela é uma mulher que continua a trabalhar essas qualidades em sua vida e continua a pedir a Deus sabedoria, convicção e graça. Deus tem lançado em seu interior o fundamento do caráter piedoso que ela necessita, a fim de instruir e ensinar as mulheres mais jovens. Questões para estudo. O que significa ser séria em seu proceder? 2. Como as mulheres devem adornar-se? Letra A. Segundo 1 Timóteo 2, 9 a 10. E letra B. Segundo 1 Pedro 3, 3 e 4. Número 3. O que significa ter um espírito manso e tranquilo? Número 4. Cite 2 ou 3 exemplos de palavras torpes que você já tenha dito. Veja Efésios 4, 29. Agora, escreva o que você deveria ter dito, palavras boas e benevolentes. Número 5. Filipenses 4, 8 nos mostra que devemos ter pensamentos que sejam de boa fama. O que isso significa? Cite 2 exemplos. Número 6. Explique o que você deve fazer se uma senhora lhe pedir conselhos sobre uma amiga que esteja em pecado. Número 7. A que uma mulher pode ser escravizada além do álcool? Número 8. Releia Romanos 6, 16 a 18. Há alguma coisa que lhe venha à mente na qual você seja escravizada? Número 9. Qual é a sua oração?